Mais um episódio com o Vitão e Humbertão. É nóis. Dessa vez nós vamos falar sobre gestão municipal, que foi mencionado no episódio anterior, e a gente decidiu fazer um episódio especificamente sobre isso. Aproveita que você está aí, se inscreve no playlist. A gente está fazendo uma sequência de vídeos e para você não perder nenhum, clica no playlist, o link está aqui debaixo no vídeo, bem como os links para entrar em contato com o professor Vitor, professor Humberto. Que mais? O link do pessoal que apoia a gente aqui. Vocês comeram salgadinho hoje aqui com a gente. Isso é apoio da Ingredientes, que manda pra gente. Como aqui. Chama? Ingredientes Salgados. Ingredientes Salgados, muito bom. Pessoal da Ingredientes, obrigado aí. Bom, quem sugeriu o assunto gestão municipal foi o Vitão, né? Então, porque abre a porteira aí. Por dois motivos. O primeiro, porque você fez administração. E deve lembrar que você fez administração para o setor privado. Quase nada te ensinaram como administrar o setor público. Absolutamente nada. É claro que existe uma ou outra escola no Brasil, inclusive a própria Getúlio Vargas, que tinha um curso de administração pública. Mas isto, para a quantidade de pessoas que trabalham na administração pública, principalmente a municipal, nós temos 5.569 municípios no Brasil, claro que uma boa parte pequena. Isso significa que os prefeitos e os seus auxiliares assumem essas funções, como também os vereadores, principalmente, sem entender como atacar os problemas da cidade. Se ela é média, se ela é pequena, se ela é grande. Problemas com mobilidade, habitabilidade, segurança, trabalhabilidade, empregabilidade. Às vezes me perguntavam, o que é uma boa cidade? É aquela onde você tem emprego. Como é que você faz para gerar emprego numa cidade? Atraindo uma empresa, mas hoje está difícil. Hoje as pessoas procuram atrair pessoas para a cidade com eventos. Agora é festa da linguiça, agora é festa do caqui. Aqui está o professor Humberto. Houve uma época que a coisa que mais atraía o pessoal para Jundiaí era a festa da uva. Agora nem tanto. Primeiro porque aquela uva de Jundiaí não concorre mais com as uvas que nós temos dos outros lugares do Brasil, sem caroço, sem nada, muito melhor do que aquela Niágara cheia de caroço. Se bem que aquela uva não é ruim. Mas, segundo ponto, a cidade sempre está em construção ou em reparo. E eu tive um grande amigo, infelizmente, que faleceu, chamava Luiz Carlos Pereira de Almeida. Quem é o Luiz Carlos Pereira de Almeida? Todo mundo que nos vai ver deve já ter ouvido falar em Riviera de São Lourenço, que é um resort perto de Peruíbe, que aliás faz parte de Peruíbe, que é uma cidade modelo. Para quem não é aqui de São Paulo, a Riviera de São Lourenço é uma praia muito chique, que fica aqui no litoral de São Paulo. Pois é, virou uma cidade modelo, porque a água é tratada, a estrutura, prédios grandes perto da praia, prédios pequenos no meio, enfim. E ele foi presidente de uma associação mundial, o equivalente, nós temos aqui o Secov, que é o Sindicato da Construção, era uma associação chamada FIAPSE, que é a Federação Internacional de Construtores Imobiliários. E ele trouxe, há uns 35 anos atrás, para mim a ideia de por que você não monta um curso de pós-graduação que ensine os prefeitos a administrar a cidade no modelo americano chamado City Manager, gerente de cidade. E o que é o City Manager? Ele mais ou menos se baseia naquele famosa lei de Pareto, antigamente era muito famosa, que todo problema tem, toda situação tem 20% de vitais e 80% de triviais. Então, o prefeito tem um tempo limitado, ele não pode cuidar de triviais, ele tem que cuidar de vitais. O que é vital para o prefeito? Receber visitas, conversar com empresários para trazer, ir, no caso de um prefeito da cidade, para Brasília para buscar investimento ou vamos dizer, dotações, para poder ter recursos na cidade. E o que é trivial? O prefeito não tem que ir lá ver se tem um buraco numa rua ou o esgoto não está funcionando. Isso deve ser uma estrutura técnica que vai fazer. Esse sujeito, essa parte é do gerente de cidade com todas as secretarias. E eu fui várias vezes para os Estados Unidos ver os congressos dos City Managers, lá no Canadá, na Austrália, em vários países, principalmente anglo-saxônicos, esse modelo é utilizado. Então a gente montou no Brasil a ideia
de que todo prefeito deveria ter uma equipe preparada e escolher coisa que não ocorre, para cada secretaria, alguém que entendesse daquilo. Infelizmente, nem os nossos ministros, nem os nossos secretários estaduais de muitos lugares não são escolhidos assim. Então, como é que a coisa pode ir para frente? É tudo na base da politicagem, né? Ninguém escolhe atualmente... Tecnicamente. A gente teve um presidente recente que começou a escolher seus ministros tecnicamente. Por meritocracia. Né? E deu ruim, né? Deu ruim. Não, mas veja bem, Ângela, eu convivi com esse curso de City Manager de 1992 até 2015. Foram dados no Brasil, em várias cidades, Campo Grande, Brasília, Cuiabá, em várias cidades fora do estado de São Paulo, em Blumenau, em Porto Alegre, esses cursos. A FAP, eu trabalhei numa fundação Irmão da Hora Penteado, vendia esses cursos, arrumava parceiros, principalmente para se estabelecer em algum lugar, ou num hotel, ou numa escola, ou numa instituição para poder dar o curso, e mandava os professores. Era um trabalho infernal. A maior parte dos professores, ou quase todos, eram de São Paulo, que tinha que viajar para algum lugar. E pelo estado de São Paulo, foi em quase todas as cidades importantes que tiveram esse curso. Todas, São Carlos, Ourinhos, Praia Grande, Itanhaém, Taubaté, São José dos Campos, Ribeirão Preto, todo lugar nós tivemos esse curso. E esse curso já começava com uma coisa diferente, porque gestão pública é setor público, é diferente de gestão privada. Qual é o maior pecado da gestão privada? Se você, como funcionário, não agrega valor, não dá lucro, eu te mando embora. Você não pode fazer isso no setor público. Por que não? Porque você está estável. Tudo bem, não pode por uma questão... Não, estabilidade. Legal, por uma questão jurídica. Estável. Jurídica. Tá. E aí como é que fica? Veja bem, você não é dessa época, mas o Brasil, há muitos anos atrás, por causa do Getúlio Vargas, tinha uma lei que você trabalhando numa escola particular, numa empresa particular, quem passasse dos 10 anos ficava estável. Eu sou dessa época, estou fazendo 84 anos. Então, a pessoa no setor privado, quando chegava aos 9 anos e meio, já era estável. Ela tinha uma metamorfose. Ela trabalhava de um jeito e depois trabalhava. Você não podia mandar a pessoa embora, tinha que ser alguma coisa. Aí você tinha que fazer acordo. Tem que ser muito grave, né? Você tinha que fazer acordo. E o acordo era uma coisa pavorosa para a pessoa ir embora. Claro que depois essa lei caiu, sei lá, 1970, 1975, eu não lembro bem essa época. Mas veja bem, enquanto que no setor privado você vai sobreviver se tiver lucro, no setor público é o nosso contribuinte que manda o dinheiro. Então você tem um orçamento, pode ser maior ou menor, dependendo dos vários impostos, mas o dinheiro vem. Como se destaca um gestor público? Se ele faz coisas de bem social. Vamos fazer um exemplo típico. Parece que vai agora finalmente construir o túnel que vai ligar Santos com Guarujá. 5 bilhões de reais, parece que é orçamento, se é que vão cumprir. Metade de São Paulo, metade do governo federal. Mas aí eu pergunto, será que não era melhor pegar esses 5 bilhões e fazer 60 boas escolas e 20 hospitais? Porque aí é um bem social. Será que não era melhor comprar 40 barcos em vez de ter 2 e você escoar a fila e não precisar fazer isso? Sai bem mais barato, sendo que, inclusive, ali há uma grande dificuldade, que ele tem que ser um túnel subterrâneo muito alto, porque senão não passam os navios. Então, o que é um bem social? O bem social é... Hoje, nós temos cidades, como, por exemplo, São José dos Campos, que é cidade inteligente, cidade sustentável e cidade resiliente. Não se conhecia esses conceitos. O que é os 3 conceitos? Inteligente, se ela usa, inclusive, tecnologia para se fazer as coisas mais baratas. Por exemplo, vigilância, câmeras, iluminação de LED em vez de ser a iluminação comum e assim por diante. O que é que ela é sustentável? Tem até teorias. Olha, a minha cidade é uma cidade de 15 minutos, 20 minutos, 25, no máximo em 25 minutos a pé, chega nos vários lugares onde ele precisa se alimentar, precisa comprar, precisa... E o que é resiliente? É aquela cidade que sai dos problemas, por exemplo, na natureza, teve uma chuva enorme, terremoto, como teve agora em Mianmar, ou então, nós que moramos aqui, você já deve ter tido esse problema, o pontilhão da Ceasa,
que vira e mexe está quebrado. E quando está quebrado é um Deus nos acuda. E o pessoal não trabalha de sábado, não trabalha de domingo, e a pessoa tem que dar aquelas voltas tremendas para poder passar, digamos, chegar na Raposo Tavares. E além disso, não só o trânsito das pessoas, mas o trânsito de carga. Não, tudo. Resiliência é a capacidade de voltar ao normal. Quando você olha, por exemplo, o Japão teve vazamento nuclear, teve terremoto, em 2, 3 meses está tudo arrumado. E aqui a gente tem, às vezes, coisas... Por exemplo, tem um sítio entre Ibiúna e Piedade que o pessoal está construindo uma estrada de 24 quilômetros há 7 anos e ela parou, já está com gargalo em vários lugares, eu não sei quando é que vai voltar para terminar. Esse assunto é longo, viu, professor? Mas então, a gestão realmente precisava de um curso, ele teve um grande sucesso e a gente deu esse curso tanto para o legislativo como para o executivo, em vários e vários lugares, e em vários lugares, um dos primeiros lugares, vou até citar o nome, pode até não gostar, que eu dei esse curso, que foi um grande sucesso, quando o Antônio Palocci era prefeito de Ribeirão Preto, ele é um médico sanitarista. Eu sou um homem inteligente, não vou entrar nos detalhes de outras coisas. Melhor não entrar nesses detalhes. Não, já foi liberado, tá tudo bem. Mas, não, já sarou. Mas veja bem, quando eu conversei com ele... Nem precisou do bônus. Quando eu conversei com ele sobre esse curso, ele falou, eu vou inscrever 50 funcionários meus. Porque eu fui visitar a Suécia e lá tem o seguinte lei. O secretário de planejamento tem 6 anos de mandato e o prefeito 4. Então, se ele perder e vier um novo prefeito, e o novo prefeito querer saber o que nós estávamos fazendo, ele tem com quem conversar. O City Manager é exatamente essa pessoa, que ela vai tocar não politicamente, ela vai tocar o problema operacionalmente. Então, não que alguém possa ser totalmente neutro, mas é uma pessoa dedicada ao serviço para atender a cidade, e não para atender a cidade com, como eu disse, o lobby político para ter investimento, o lobby político para ter inversão em termos de construção de novas cadeias de supermercado, novos entretenimentos. Veja bem, só para terminar essa parte, o que está ocorrendo hoje. Como o entretenimento é um atrativo extremamente grande, o que fazem os prefeitos hoje? Liberam grandes áreas, por exemplo, a Cacau Show, não sei se você sabe, vai fazer o maior parque de diversão perto de Itu. Por quê? Porque esse parque vai trazer gente que vai passar pela cidade e vai gastar dinheiro. Visitabilidade. Como é que eu crio visitabilidade? Isso é outro livro que eu escrevi sobre as cidades paulistas. Você diz assim, como é que eu crio a visitabilidade numa cidade chamada Barretos? Ah, Barretos tem a festa do peão de Boadeiro. Mas aquilo é 2 semanas. Barretos tem uma visitabilidade enorme, conceito espetacular. Criou um hospital chamado Hospital do Amor. E esse hospital é gratuito para 95% das pessoas, tem uma parte que é paga. E essas pessoas vêm do Brasil inteiro, doentes, geralmente de câncer, acompanhadas, se hospedam lá. Exatamente. E os que mais ricos ficam em Olímpia, que fica a 40 quilômetros, que é a cidade hoje que tem a maior quantidade de hotéis à disposição, porque usa para resort de águas quentes. Então, veja bem, você tem que criar situações de visitabilidade. A melhor maneira de criar visitabilidade ainda é tendo grandes hospitais. Por exemplo, para fechar um exemplo, Campinas. O que aconteceria com Campinas se eu não tivesse Unicamp? Ela perderia 50 mil pessoas por ano, porque 90% dos alunos não são de Campinas. E quando chega as férias, Campinas fica extremamente preocupada, porque eles vão embora e não gastam. A economia da cidade sente isso. Dá uma enxugada. E qual é a vantagem desses alunos? Eles se formam, alguns se fixam lá. Quer dizer, a cidade cresce. É uma cidade bacana, né? Mas imagina se o Unicamp não tivesse lá, tivesse em Jundiaí. Ou tivesse em Sorocaba. Ia migrar para lá. Então, como é que se cria uma visitabilidade? Com algumas coisas. Campinas também não atrai só por causa disso. Campinas tem 27 grandes supermercados. Claro que ela tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, Indaiatuba, aquelas cidades lá, Olambra, tal, vai todo mundo, quando a coisa melhor, vai comprar lá. Eu sei que você é muito bom de conta. Se a gente pensar em raciocínio, em lógica, a gente conseguiria, por raciocínio, por lógica, por descobrir o que leva a esse sucesso na administração pública. Olha, não só necessário, eu acho que o pensamento matemático, o pensamento factual,
ele é obrigatório. E nós estamos vivendo uma situação, espero que a gente possa falar sobre isso, que uma das grandes dificuldades da nossa educação não está nem na não saber se comunicar, ou seja, nas grandes provas de educação mundiais, nós somos os últimos em português, em literatura e também em matemática. E quem não sabe matemática não é só isso, não consegue ter raciocínio lógico. Topa fazer um bloco sobre raciocínio lógico? Vamos lá. Raciocínio lógico matemático. Isso mesmo. Pode ser? Pode ser. Galera, Humbertão hoje falou pra cacete aqui, Tô só Humberto. aplaudindo aqui. Putz. Babando e aplaudindo. Não. Na próxima, a gente fala sobre raciocínio lógico matemático. Essas duas feras vão... Humbertão... Eu sou de humanas, cuidado, hein? Então, mas aí você pode fazer a pergunta. Posso fazer pergunta. Né? Coloca o Vitão na complicação, né? Na próxima a gente fala sobre raciocínio lógico. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreve no playlist para você não perder nenhum episódio com essas feras que estão aqui. Vitão, Humbertão, obrigado. Valeu, a gente Angelão. se vê daqui a pouco no próximo episódio. E você também.